Fala, chegando aqui para falar umas abobrinhas de Argentina 2, Egito 3, uma grande virada da Argentina aí num jogo cheio de emoção, cheio de acontecimento, algumas polêmicas, mas vamos falar do jogo, né, uma Argentina que en que entrou com uma formação um pouco diferente, tirou o Almada ali da ponta esquerda e o Lautaro da frente, trocou pelo Julián Álvares na frente, fazendo dupla com o Messi, com Paredes, no meio-campo, fazendo um espaço ali, né, sendo um meio-campista um pouco mais recuado em relação ao trio de Depou, McAllister e Enzo, provavelmente para tentar dar uma segurada nos contra-ataques do Egito, deve ter previsto o Scaloni que o Egito faria uma pressão e teria o contra-ataque a seu favor, e que provavelmente jogaria ali fechado, e e aí preferiu botar o Paredes para ter um pouco mais de controle, de repente, na posse, explorando muito seus meio-campistas, jogando sempre por dentro. Eh, então, né, imagino que tenha sido isso, o pensamento tenha sido esse, o pensamento do Enzo, dessa vez foi o Tagliafico, o titular, às vezes ele, às vezes é o Medina, né. E uma Argentina que mais uma vez entrou ali de uma certa forma despreocupada, né, a gente falou isso aqui do jogo contra Cabo Verde, que parece que eles são muito confiantes de si, né, parece que tem muita certeza do que vão fazer. E entram ali, né, o Egito começa com uma pressão no campo de ataque em alguns momentos, não deixa a Argentina ter tanto conforto assim com a bola, com a posse, e consegue abrir o placar ali aos 14, 15 minutos. Deixa eu ver, aos 15 minutos, numa bola aérea, uma falha do Lisandro Martins, né, ele perde de marcação o Ibrahim e, né, ele tá ali no homem a homem, na da movimentação ele fica para trás, e na hora que ele tenta disputar, ele até tenta ali um corpo a corpo, mas ele tá muito perto do gol e acaba fazendo gol. E aí eu acho que vem a maior virtude da Argentina. Vou botar aqui, né, já as coisas do jogo, pra gente ir falando, né, a gente vai ver aqui a escalação da Argentina, o Paredes aqui jogando, né, de forma muito centralizada, comandando o meio-campo da Argentina, a gente vai ver o Enzo caindo mais pela esquerda, o McAllister e o Depou. O McAllister que hoje teve bastante liberdade para circular pelo campo, pra aparecer, e o Depou aqui, né, como um meio aberto pela direita, né, então bem desenhado aqui o posicionamento de cada um deles, né, exatamente como está ali no mapa. Paredes, Depou, McAllister e Enzo. Eh, a gente vai ver aqui o Messi e o Álvares, só para tirar dúvida, o Messi caindo mais pela direita, o Álvares mais pela esquerda, exatamente como uma dupla de ataque. Eh Então, e aí eu acho que é a maior virtude da Argentina, né, eles parece que têm muita certeza do que é para ser feito, do que sabem fazer, não se afobam. A gente vai ver aqui, né, que o jogo começa meio morno, a pressão do Egito evita que a Argentina tenha posse e controle a bola no campo de ataque, mas 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 também o Egito não se arrisca em ter tanto a bola assim no ataque. E aí aqui tem o gol, e aí eles conseguem fazer um pouquinho mais de pressão, ter um pouco mais a bola ali enquanto a Argentina não se acerta, e aí a Argentina tem um pênalti, numa construção de novo, uma construção individual, o Messi toca, acha o Enzo Fernandes ali exatamente nessa posição onde ele está, pra espetada do Tagliafico. Acho que a gente viu essa jogada aí algumas vezes na Copa de 2022, né, acho que teve um pênalti que foi assim, teve o gol do Molina, que foi assim contra a Holanda, se eu não me engano, então é uma jogada muito característica da Argentina, que joga sem pontas, então todos eles ficam retendo a bola ali pelo meio, a zaga de repente dá uma desligada, não sabe muito bem quem marcar, e na ultrapassagem o lateral consegue aproveitar o espaço nas costas da zaga. É, uma jogada que a gente vai ver também muitas vezes que é o lateral indo para o fundo, né, e cruzando para trás para o Messi finalizar, então ela consegue achar o pênalti, e aí, né, o único ponto fraco do Messi, o calcanhar de Aquiles do Messi, no seu futebol, que é o pênalti, né, o 4º pênalti dele perdido em Copas, o 2º pênalti que ele perde. É meio intrigante isso, ele não saber bater pênalti, porque simplesmente é só chutar uma bola no gol, para o melhor jogador da história, e ele depois acerta uma falta na trave, né, parece que ele acha mais fácil bater falta do que pênalti. E ele nem abre mão de bater o pênalti ali no lugar que ele sempre bate e que sempre perde. Se eu não me engano ele bate ali também contra a Islândia e perde, bate ali contra o Szczęsny da Polônia e perde, acho que os 4 foram batidos ali no mesmo canto, e ele não muda assim, né, tipo, ele podia bater o pênalti simplesmente forte no meio, né, dar uma porrada no meio e ver se o goleiro vai se arriscar a ficar parado no meio num pênalti do Messi, mas ele bate no canto, perde, e vê que isso não abala, né, aqui o jogo da Argentina, eles começam a crescer no jogo, crescer, crescer, e começam a empilhar chances, né, e não é eles não se afobam, você vê a pressa deles, você vê que ali eles desperta neles o senso de urgência, de tipo: "Tô atrás,
preciso correr atrás do resultado, preciso empatar, não posso ficar correndo risco, é uma oitavas de final de Copa do Mundo, é mata-mata, então não posso cozinhar o jogo, então você tem urgência, mas você vê que eles não se afobam, eles não se precipitam com a bola no pé, eles trabalham a bola com um pouco mais de agilidade, mas sem inventar, sem mudar o estilo de jogo, eles não apelam para o chuveirinho, não apelam para chutes desesperados de longa distância, não ficam se jogando, cavando falta, os zagueiros não ficam dando chutão, pelo contrário, o Lisandro vai tocar a bola, o Cuti Romero vai tocar a bola vai rodar, a bola vai no Parede, a bola vai no McAllister, a bola vai no Depou, a bola vai no Enzo. Então acho que nesse sentido a partida do Paredes foi excelente, porque ele conseguiu dar esse controle, ditar esse ritmo para a seleção argentina, direcionar muito bem o jogo, pra onde ele seria, né, a gente vê aqui, eh o papel dele, né, a gente vai ver aqui ele com 115 passes certos, né, aí são sempre passes que não são passes que vão criar grande chance, né, a gente vai ver que nenhum passe decisivo, nenhuma chance criada, mas é um passe que vai ser sempre na busca de quebrar a linha, ser um passe de achar alguém por dentro, de conduzir o jogo e de ser um desafogo num time que está jogando num espaço de curto muito, num espaço de campo muito curto, né. Então a gente vê aqui os passes dele, né, muito passe aqui já na segunda parte né, no campo de ataque, e uma eficiência muito grande para achar os jogadores, né, há sempre aquela procura pelo Messi, então achei uma partidaça do Paredes, deu um equilíbrio certo e foi muito bem na defesa também, tem um lance decisivo dele ali no final do contra-ataque do Egito, que ele intercepta, a gente vai ver aqui um drible, pá, falta sofrida, perda de posse 4, ou seja, retém muito bem a bola mesmo quando pressionado, eh progressão 307, eh, né, desarmes 2 de 3, recuperações de bola 11, então achei uma partidaça do Paredes, né, talvez melhor que a dos outros 3 meio-campistas. Acho que hoje o pior talvez tenha sido o McAllister jogando um pouco mais solto. Acho que ele não conseguiu ser tão criativo, quanto poderia ser, e nem ser tão agressivo na chegada à área, quanto poderia ser. Ele tem a cabeçada ali no primeiro tempo, mas não lembro de muita outras coisas dele. Parecia um pouco desligado, irritado também em campo, né, mas depois eu vou falar disso. E aí tu vê que a Argentina mantém o estilo de jogo, ela troca passe, ela acha o pênalti, depois tem uma bola que o Messi rouba no campo de ataque, e ele, né, naquela jogadinha típica do Messi de cortar pra dentro, ele acaba isolando, chutando de qualquer jeito, tem a bola na trave, do pênalti. Tem justamente uma bola invertida pra entrada do Tagliafico, ele toca para o meio, Julián Álvares finaliza, e o Schober faz uma defesaça. Tem a cabeçada do McAllister no cruzamento do Depou, que ele sobe ali entre os zagueiros e o Schober faz outra defesaça. Então, assim, primeiro tempo, né, a gente pode falar que o Egito foi bem, claro que o Egito foi bem, porque o jogo foi 1-0 para o Egito contra a Argentina, mas um primeiro tempo de uma Argentina que se manteve, calma, né, acelerou o ritmo de jogo, botou a bola no chão, trocou passe, não abandonou suas características e conseguiu criar chance, né. Tem o pênalti, tem a falta com a bola na trave, tem a defesaça no chute do Julián Álvares, tem a bola do McAllister. Então tem aí 3 grandes chances de gol, no primeiro tempo, né, acho que se a gente for ver aqui, no primeiro tempo a gente vai ver aqui 1,56 gols esperados contra 0,12, né, 3 grandes chances, imagino que seja o pênalti, o McAllister justamente o Julián Álvares, 7 finalizações, então uma boa partida da Argentina, no primeiro tempo, tem a fatalidade ali do gol na bola aérea, também tu vê que eles não permitem tantos contra-ataques, só tem 2 finalizações, eh, do Egito, sendo uma delas, se eu não me engano, é uma de longe, deixa eu ver se é essa aqui, né, então tem essa finalização aos 35 e tem essa outra aqui aos 15, né, que é o cruzamento. Então achei um bom primeiro tempo da Argentina, parecia que o jogo, né, quando voltasse para o segundo tempo, as coisas aconteceriam naturalmente para a virada da Argentina. Só que aí que tá, né, a gente volta aqui com a Argentina com muito controle, o Scaloni não mexe no time, de cara, ele só deixa pra mexer no time aos 20 minutos do segundo tempo, não lembro se foi antes ou depois do gol, eh foi junto com o gol, né, foi 1 minuto antes do gol. Então mas as coisas já parecem começar a não funcionar pra Argentina, parece ter uma posse um pouco mais estéril, uma posse um pouco mais apressada, o jogo por dentro não funciona, é um momento que o Messi fica muito congestionado na bola com a bola ali por dentro, ele não consegue achar esse espaço entre linhas, ele chega a receber algumas vezes ali na entrada da área, né, nessa região aqui, e é desarmado, perde a bola, não consegue se associar bem, quando troca passe perde. Então o time teve muita dificuldade de ter fluidez nesse momento, né, e aí tem o primeiro contra-ataque, o segundo gol do Egito, que é um contra-ataque com uma jogadaça do Hassan, que ele parte lá de trás e faz a jogada toda, né, e aí sai o gol, e aí eu acho um erro da Argentina em geral, porque quem perde a bola é o Licha,
e a jogada tá acontecendo pelo lado do Lich, então o Julian Álvares tinha que ter feito a falta, se eu não me engano é o Enzo também que deixa passar, em algum momento ali tinha que ter sido feita a falta e alguém recebeu o amarelo, né, não sei se tem alguém pendurado, quem estava pendurado, mas aquela falta precisava ser feita, porque é um contra-ataque, o cara vindo em velocidade, você mata a jogada logo de cara e recompõe o time. E aí o árbitro anula o gol, eh, e aí a Argentina continua ainda meio desencontrada, né, ele faz as alterações, bota o Nico Gonzalez no lugar do Tagliafico e bota o Lautaro Martinez no lugar do Depou, né. Então ele deixa um time um pouco mais ofensivo, porque ele vai botar o Nico, que é um ponta, ali pra pra jogar, bota o Lautaro um pouco mais ofensivo, né, com um pouco mais de liberdade, fazendo ali talvez um pouco mais a lateral, com Paredes recuando um pouco mais para fazer a zaga, e o Licha tem muita qualidade no passe, e bota o Lautaro Martinez para botar mais gente no ataque, para povoar mais a área, no lugar do Depou. E aí passa a jogar ali praticamente num 4-4-2, acredito, né, com o Nico Gonzalez, um 4-3-3 com Macares, Enzo e o Paredes recuado para a zaga e o Messi, talvez. Então, até o 4-2-4 pode ser, né. E a Argentina começa a pressionar mais, já com 2-0 contra, um segundo contra-ataque que a Argentina não consegue matar, e aí eu vou né, acho que a Argentina foi muito bem em não permitir tantos contra-ataques ao Egito, acho que ela conseguiu matar a maioria dos contra-ataques, mas dos 2 que permitiu, o Egito foi muito, muito bem, né, foi muito eficiente, 2 jogadaças do Hassan, o a bola que chega ali no na linha de fundo pro Zico fazer o gol. Então, quando bate ali aquele 2-0, acho que é quando a Argentina está realmente muito mal no jogo, parece um pouco desencontrada. E aí entra a estrela do gênio, né, a qualidade do gênio, do jogador diferenciado, do jogador que está com 39 anos sendo o melhor jogador da Copa. E essa é a vantagem de você ter o melhor jogador da história. O Messi começa a se deslocar um pouco, começa a cair um pouco mais pela direita, ele viu, né, sentiu que o jogo estava muito congestionado por dentro, teve a entrada do Lautaro para ajudá-lo a preencher um pouco mais a área. E o Lautaro que é um pouco mais novo que até que o Julian Álvares, né, então o Julian Álvares fica ali ajudando um pouco na armação, na entrada da área, o Messi sai um pouco para a direita, para começar a construir as jogadas com um pouco mais de respiro, de poder dominar, poder receber, pensar, levantar a cabeça. E aí começa meio que um recital dele, né, ele tem ali, a jogada do primeiro gol para o Cuti Romero, é uma bola levantada na área, né, consciente, que vai certinho na cabeça do Cuti Romero, que aparece de novo para fazer o gol, no jogo passado não deram, o gol para ele. Mas dessa vez o gol dele, e aí a Argentina volta para o jogo, e aí o time fica inflamado, né, você vê o seu capitão, né, o melhor jogador da história, 39 anos, só que o cara não tá acomodado, numa Copa do Mundo mesmo depois de ser campeão. A gente vai ver aqui que ele tem um gol, tem 5 finalizações, né, a gente vê que 91 ações com a bola, cara, é muita coisa 91 ações com a bola. Não sei se alguém no Brasil teve 91 ações com a bola em algum jogo nessa Copa. A gente vai ver dribles certos, a gente vai ver faltas sofridas, né, perde muita bola, tudo bem, tá sempre com dobra de marcação e tudo mais, aí tu vê aqui 2 grandes chances criadas, 6 passes para finalização, né, cruzamento, e, né, ver aqui duelos ganhos, teve aquele desarma. Então e aí depois, logo depois, né, tem o segundo gol, deixa eu ver quanto tempo foi o segundo gol, foi 79 a 83, né, 4 minutos de intervalo. Ele recebe de novo na mesma área no mesmo local do cruzamento do primeiro gol, ele cruza de novo, a bola respinga na área e ele faz a leitura certa, né, ele tá ali na área para pegar, sobra, o Montiel ajeita para ele, e ele faz o segundo gol, né. Acho que a partir dali, achei até que a Argentina fosse, de alguma forma reduzir o ritmo, porque eu acho que no jogo passado muitos jogadores sentiram, né, a gente viu o Enzo Fernandes sentindo, o Depou sentindo o cansaço, o Messi contra Cabo Verde, então a gente via jogadores abaixando, em algum momento desse jogo eu vi também o Lich abaixando, eu vi o Paredes abaixando, o Enzo Fernandes abaixando, assim, botando a mão no joelho, meio como se fosse cansado, e como o gol sai ali já aos 83, imaginei que eles pudessem de repente reduzir o ritmo, vamos cozinhar, vamos reduzir os riscos e vamos pra prorrogação, que na prorrogação a gente vai ganhar. Mas não, eles continuam com o ritmo acelerado, a gente vê aqui, né, que entre o segundo gol o ritmo tá alto, aí de repente vai caindo com a naturalidade do jogo, do cansaço, mas quando o Egito ousa, né, o Egito tem ali um contra-ataque que parecia um 3 contra 1, e o Paredes intercepta muito bem o passe do Marmoush, se eu não me engano, acho que foi o Marmoush que errou, eh, e desmonta o contra-ataque
do Egito, né. E aí no final do jogo tem ali o Egito tentando sair de novo para o jogo, algo que não precisou fazer durante o jogo, porque fez o primeiro gol logo aos 10 minutos, né, 15 minutos. Então então, e aí quando o Egito sai para o jogo, a Argentina rouba, o Messi tá lá atrás, ele aciona o Lautaro ainda espera com a bola sem pressão e cruza na cabeça do Enzo Fernandes pra virada. Eh, e aí é isso, né, aí foi a virada da Argentina, uma virada histórica de um time que, né, muita gente acho que depois do jogo falou de invejar a raça deles, né, que eles jogaram com muita raça, que eles viram o time perdendo e o time e o time voltou, teve culhão pra voltar, mostrava uma querência, né, no final do jogo o Messi chora, o Scaloni pra variar chora também. E eu acho que passa por um ponto muito importante, né, esse time da Argentina já foi campeão de tudo, né, foi campeão da Finalíssima, foi campeão da Copa América e foi campeão da Copa do Mundo. É um time que não precisa mais provar nada pra ninguém, é um time que é campeão, idolatrado, tudo, um time que hoje em dia jogaria mais leve, pelo jeito, né, pelo que conquistaram. E quem puxa o time nesse caso é o líder, né, acho que em alguns momentos ali a gente viu, eh, uma certa desconcentração de uns jogadores, eh, que pudesse gerar uma afobação, e é um jogador que pega, bota a bola debaixo do braço, corre, chama o jogo, né, recebe a bola, eu quero errar uma vez, eu quero errar 2, eu quero errar 3, porque eu sei que eu vou acertar, porque eu sou o melhor jogador do mundo. Então, um jogador que lidera o time não só na vontade, mas na postura, né, porque se o Messi ficasse parado de cabeça baixa, caminhando ali entre os zagueiros, esperando uma bola, e, pô, é o Messi, ele pode decidir uma bola, claro, mas ele não vai ficar esperando, ele vai sair, ele vai mudar o posicionamento, não tá dando certo aqui pelo meio, vamos jogar na direita, vamos buscar o passe, vamos tentar. A gente vê que antes do gol ele dá um cruzamento, né, acho que ele bate um escanteio, a bola volta pra ele dá outro cruzamento, a bola volta pra ele, e ele dá o terceiro cruzamento e ele acerta, pega o Romero sozinho pra fazer o gol, né. Ele cruza a bola na área e ele mesmo vai correndo na área pra finalizar, quando a gente fala: "Pô, ele mesmo tem que cruzar e ele mesmo tem que cabecear". Foi isso que ele fez, ele cruzou e ele mesmo fez o gol no cruzamento que ele deu, né, a bola é ajeitada pra trás e ele que aparece pra fazer o gol. No terceiro gol ele não participa diretamente, mas ele tá lá orientando, né, quando tem a bola ele manda lançar lá no Lautaro, eh, então é um jogador, é um líder, né, acho que, quando a gente fala de liderança a gente imagina muito aqueles caras, "Ai, porque o cara vai gritar, porque o cara vai dar palestrinha, que o cara vai", isso não, é uma liderança pelo exemplo, né, você vê o Messi correndo, você vê o Messi jogando pra caralho, você quer jogar pra caralho também, né, imagina ali você o McAllister, você o Enzo Fernandes, e tu tá vendo a porra do Messi pegar a bola e tentar uma vez, e tentar 2, e correr, e tentar roubar a bola, e tentar marcar, e pressionar, tu não vai fazer igual? Tu não vai querer fazer? Ele não é teu líder? Tipo assim, tu tá olhando, porra, o cara que não precisava fazer nada, o cara tá fazendo, por que que você não vai fazer? Então é uma liderança técnica, tática, como exemplo, pelo trabalho, né, não é uma liderança falada, é uma liderança pelo trabalho dele, né, pelos atos. Os atos dele dizem mais que qualquer coisa. Então ele puxa a Argentina pra cima, ele eleva o nível da seleção, e ele busca essa virada. Ele recoloca a Argentina no jogo. Então, uma partidaça do Messi, né, mais uma, acho que são 4 partidas dele na Copa, vamos tirar aquela da Jordânia, e 4 partidaças dele. 9 jogos seguidos fazendo gol, amplia seu recorde de gols, que eu nem lembro mais se são 21, 22, sei lá. Amplia essas participações em gols em Copas, acho que são 31 jogos e 30 gols e assistências. Né, decide o jogo, participa muito ativamente do jogo, eu lembro que eh, falava-se muito de qual seria o ritmo dele, né, joga na MLS, não sei o quê, ele chega, é o melhor jogador do mundo, eu lembro que eu botei ele como o melhor jogador da Copa antes da Copa, né, fiz uma listinha com 10 jogadores, dos melhores jogadores que iam jogar a Copa e ele estava em primeiro. E aí muita gente questiona: "Pô, mas é um Messi com 39 anos". Exatamente, é um Messi com 39 anos. Pra você jogar com 39 anos, com essa capacidade de jogar 90 minutos, 45 minutos, sei lá, 30 minutos, depois jogar 120 minutos, jogar mais 90 minutos tendo que correr atrás, e você ter esse desempenho que você tem de 91 ações com a bola, passe, assistência, gol, marcação, isso tudo, isso é muito trabalho, né, porque a gente gosta muito de falar que o Messi é talento, que o Messi é talento, isso não é talento, isso é trabalho. Você tá com 39 anos jogando nesse nível, é trabalho, é dedicação, é comprometimento, você tá jogando com a seriedade que o jogo te pede, então uma partidaça do Messi, né. Acho que por outro lado da Argentina, acho que tem um ponto negativo, que repete os erros do jogo passado, repete os erros da Copa de 2022, que é um certo relaxamento quando o jogo não tá urgente, né. Na Copa passada ele estava a Argentina esteve na frente aí em todas as fases de mata-mata e quase tomou empate contra a Itália, tomou empate contra a Holanda e tomou empate 2 vezes contra a França. Eh, Contra Cabo Verde fez a mesma coisa, fez o gol, relaxou, fez o gol, relaxou. Dessa vez parece ter entrado num ritmo do tipo: "Não vou tomar um gol do Egito tão cedo", e tomou um gol do Egito ali numa situação muito pontual, né.
que foi o escanteio, mas que foi no início do jogo, então a gente não sabe também se o Egito conseguiria manter aquilo, mas que ao mesmo tempo, quando a água bate na bunda, né, quando a água está aqui no pescoço, o time se mobiliza, o time se dedica, né, você vê ali que não há um desespero, é simplesmente uma convicção e um futebol mais acelerado, vamos trocar passos com velocidade, vamos pra cima, a gente vai ganhar dos caras. Então, acho que é o ponto positivo deles, essa confiança. Tem a raça, claro, tem a entrega, mas acho que essa confiança no modelo de jogo, confiar nos companheiros, confiar no treino, confiar no Messi, confiar no Scaloni, saber que a gente vai fazer o nosso plano de jogo e as coisas vão dar certo, né. No momento apelaram para o chuveirinho, ainda que 2 gols, 2 não, 3 gols tenham saído de bola aérea, mas tu vê que não são, né, simplesmente ficar fazendo chuveirinho sem parar. São cruzamentos bem feitos, né, o do Lautaro vai na cabeça do Enzo, tá ali praticamente o Lautaro não, o Enzo Fernandes só com um zagueiro, ainda tem outro jogador da Argentina chegando, eh, o Cuti Romero, ele tá ali, né, praticamente sozinho na área, no passe do Messi, o Messi cruza a bola na cabeça dele, e o segundo gol, que aí ele cruza para o Lautaro disputa e a bola sobra no meio da área. Mas ainda assim teve outras chances criadas, eh, pelo meio, com a bola no chão. Então, assim, uma partidaça da Argentina, acho que, por enquanto, esses jogos que a Argentina sofreu contra da mesma forma que os jogos da fase de grupos, acho que eu não botava a Argentina como não elevava o patamar da Argentina, tipo: "Ah, a Argentina entrou aqui na Copa e com essas 3 vitórias ela veio para cá, né, elevou o nível dela". Eu não acho que esses 2 sofrimentos no mata-mata tenham diminuído o favoritismo ou qualquer coisa da Argentina em relação a isso. Acho que o Paraguai sofreu também ou a França sofreu bastante contra o Paraguai. Acho inclusive que a França jogou pior contra o Paraguai do que a Argentina contra o Egito. Claro que a Argentina está dando moles na defesa, algo que a França não tem feito, algo que a Espanha não tem feito. Isso é algo que precisa ser visto, né, porque no mata-mata da Copa do Mundo passada ele tomou 2 gols da Holanda, tomou 3 da França, tomou 1 da Austrália, só não tomou da Croácia. Então pode chegar um momento que seja difícil, né, o próximo adversário é a Suíça, é um time que não costuma ceder tantos gols, costuma ser um time muito cauteloso, costuma ser um time que gosta de ter o jogo sob controle, né. É melhor que um jogo esteja sob controle sem acontecer nada, do que ele esteja descontrolado. Então acho que a Argentina precisa melhorar esse ponto de atenção, não ser tão relaxada, eh, nos momentos em que a situação está confortável ou que ainda não está complicada. Eh, então é isso, né, acho que o esquema do Scaloni funcionou bem, no jogo, acho que a Argentina conseguiu conter durante, né, 99% do tempo os contra-ataques do Egito, só não conseguiu aqueles 2 do gol, sendo um deles anulado. Conseguiu trocar passes, teve um pouco de dificuldade ali contra as linhas baixas do Egito, mas conseguiu achar seu jeito, né. Acho que o pior coisa da Argentina nessa Copa tem sido os atacantes, acho que o Lautaro deu assistência hoje, mas ainda não mostrou ser aquele Lautaro. O Julián Álvares também parece bem abaixo, teve uma jogadaça do Messi ali pela direita, que ele parte, dá um drible da vaca, chega no fundo e cruza, o Lautaro perde, né. Não era um gol tão simples, mas que ele perde muito o gol. Então acho que principalmente os atacantes da Argentina precisam melhorar, né, porque se a gente for comparar aqui, assim, eh, com outras seleções, vai dizer assim: "Ah, mas ninguém cria pra ele. Ah, mas ninguém cria pra ele". E a questão é quem cria para o Messi, né, ou o Messi tá criando pra quem? Porque hoje em dia parece que o Messi cria para o Messi, né, tipo, o Julián Álvares não deixa o Messi na cara do gol. E quando o Messi deixa o Julián Álvares ou o Lautaro na cara do gol, nada acontece. Então é o Messi criando, é o Messi cruzando e o Messi finalizando. Acho que o ataque precisa ser um pouco mais assertivo, né. Eu confesso que eu cogitaria de alguma forma, não sei como é que o Flaco Lopes está treinando, mas não acho absurdo você cogitar o Flaco Lopes, não sei se exatamente como titular, mas como uma peça vindo do banco aí para ser um pivô, para ser um cara que sustenta, né. O Messi que é um cara que gosta muito de fazer aquela tabelinha, de tocar a bola no pivô e receber de volta para finalizar, pode ser uma peça importante, um cara que é alto, que é bom na bola aérea, que tem técnica para finalizar também, consegue finalizar de fora da área, não é um atacante paradão, consegue jogar aí, né, de uma forma meio que parecida com o Julián Álvares, com o Lautaro, que se movimenta, que cria, que arranja espaço, e que tem um pouco mais de presença de área, um pouco mais de físico para o duelo aéreo e para pivô, né. Então acho que é isso, né, acho que não tem pelo menos nenhuma outra grande sugestão. Confesso que eu gostaria de ver mais o Nico Paz entrar em campo, mas também não acho que tenha tanto espaço assim para ele com os que os com o que os meio-campistas têm atuado, né, pela forma que eles têm atuado. O Lo Celso também acho que não tem muito espaço. O Barco, poderia em algum momento aí de agressividade, por exemplo, hoje quando entrou o Nico Gonzalez, poderia ter entrado o Valentim Barco também na lateral.
mas também não é grandes coisas, é uma grande mudança, então ainda que ele tenha jogado de meio outro jogo. Eu acho que é isso, né, e acho que para o Egito foi uma boa partida, acho que a pressão deles funcionou muito bem no primeiro tempo, acho que eles foram acima de tudo muito eficientes, eh, acho que eles, no primeiro tempo eles vacilaram mais do que no segundo, acho que no segundo, né, foi mais uma coisa de resistir e não dar certo, acho que o primeiro gol é uma boa movimentação do Romero, eh, o segundo gol é mais um fruto ali de uma casa, né, quase um bate-rebate na área. E o terceiro gol, aí eu acho que é um erro do Egito, acho que o Egito se afobou, né, aí do ataque, o Lautaro recebe a bola muito livre e o Enzo Fernandes está muito livre na área, né, tá 1 para 1 e ainda tem um jogador argentino chegando. Então acho que esse é um erro que não pode ser cometido numas oitavas de finais de Copa do Mundo, né, você tá jogando contra a Argentina, você fez 2-0, você tomou 2-2, faltam 4, 5 minutos para acabar o jogo, não tem motivo para você se lançar para ataque, né, espera, joga mais 30 minutos. Imagino que os seus jogadores estejam cansados, mas os da Argentina também vão estar. Eh, então, né, achei que no primeiro tempo eles não se defenderam tão bem quanto foi o resultado do jogo de 1-0. No segundo tempo acho que eles se defenderam melhor e conseguiram 2 espetadas ali, principalmente com o Hassan. Eh, e acho que o Salah hoje até jogou um pouco melhor, ele dá o passe ali pro gol do Zico que foi anulado. E E aí acho que é isso, né, acho que foi uma boa Copa do Egito, voltaram a ganhar em Copa do Mundo, voltaram a se classificar, jogaram 2 partidas de mata-mata, jogaram muito, lutaram muito contra a Argentina, e acho que resistiram enquanto podiam, né, acho que os erros deles, não foram perdoados, né, no primeiro tempo até foram, mas no segundo tempo o talento fez prevalecer, acho que no segundo tempo eles poderiam, de alguma forma mais estruturada, eh ter tentado mais contra-ataque, né, a gente vai ver aqui que eles mal foram ao ataque ou tentaram ter a posse, eles conseguiram reter muito pouca posse. Se a gente for ver a estatística aqui, né, a gente pega, né, a gente nem vê esse jogo aqui, um resultado de 3-2 para esse jogo, 64% de posse de bola contra 36, 2,84 contra 0,89 de gols esperados, 6 grandes chances contra 2, 19 finalizações contra 5, eh, 4 defesas do, né, 4 defesas do goleiro do Egito, que foram 4 milagres praticamente, né, teve o pênalti, a do McAllister, a do a do Julián Álvares e a outra eu já não lembro, nenhuma defesa do Dibu, 6 escanteios pra Argentina, né. Então então foi um jogo que o Egito, eh, arriscou talvez na hora errada, né, na hora que estava 2-2 acho que não era mais o momento de arriscar. Acho que a marcação homem a homem funcionou, a pressão no início do jogo, na saída de bola da Argentina incomodou. Poderia de repente ter arriscado essa pressão um pouco mais alta em alguns momentos do jogo, né, a gente viu que a partir ali dos 20, 25 do primeiro tempo, o Egito já baixa muito as linhas e traz a Argentina muito para o seu campo de ataque. Eh, a construção da Argentina, ainda que seja, a Argentina não vai criar tantas chances em sequência, ela consegue criar suas chances, mas sempre por dentro ali numa troca de passes, e o Egito não conseguiu, né, em alguma forma roubar, ter o contra-ataque e tirar um pouco o ritmo do jogo, né, você chega no ataque, segura um pouco a bola, troca um pouco de passe, tira o ritmo da Argentina, quando você estava ganhando de 1-0, quando você estava ganhando 2-0, e resolveu não fazer isso, se lançar com tudo ao ataque praticamente, eh, com o jogo 2-2 faltando pouco tempo. Então acho que esse foi um erro, acho que foi uma boa Copa do Egito, né, empataram com a Bélgica, ganharam da Nova Zelândia, empataram com o Irã, empataram com a Austrália. Né, eu antes do jogo imaginei que a vitória da Argentina fosse ser mais fácil, muito também influenciado pelo jogo contra a Austrália, pelo jogo contra o Irã, acho que essas seleções, assim, que são, meio que medianas, né, elas têm muita dificuldade no jogo quando elas têm que propor, né, acho que quando é Egito e Irã, o Egito tem que ter um pouco mais a bola, criar um pouco mais, quando é Egito e Austrália, o Egito vai ter um pouco mais a bola, e criar mais. E elas encontram muita dificuldade nesses cenários, né, muitas vezes. E jogando assim de forma mais reativa, pressionando, menos com a bola, elas se sentem mais à vontade, né, de uma forma mais defensiva. Eh, acaba também que a escapada deles é muito por uma jogada individual, né, são 2 jogadas do Hassan, muito boas, né, não é um contra-ataque inteiro coletivo, claro que tem um mérito coletivo, mas são 2 espetadas individuais em 90 minutos praticamente, né. Então achei que o Egito poderia ter, de alguma forma, usado mais ali no ataque, ter tentado ter um pouco mais a bola, cadenciar. Tem bons jogadores, o Salah é um cara que segura bem a bola, consegue fazer a bola rodar. Tem o Zico, tem o Hassan aqui na ponta, os laterais também são laterais que apoiam bem, obviamente eles não vão se lançar ao ataque para deixar espaço nas costas para um contra-ataque,
mas senti falta de tendo a vantagem, tendo 1-0, tendo depois o 2-0, vendo que a Argentina estava perdida, você tentar rodar um pouco a bola, ter um pouco mais a posse, né, eh, pra fazer a Argentina perder a paciência, vai cometer uma falta, vai cometer outra, vai chegar atrasado e os espaços vão surgir. Claro que eu entendo que é difícil, a Argentina estava marcando muito, estava pressionando, estava chegando junto, e isso não é tão fácil, mas eu senti falta dessa qualidade, dessa calma, e dessa percepção do Egito. E aí, obviamente, né, não dá para passar esse jogo sem falar sobre as decisões polêmicas, que para mim não tem muita polêmica, né, acho que o primeiro pênalti é um pênalti claro, o zagueiro chega atrasado, a bola vem para a dividida dos 2, o zagueiro da Argentina, o lateral da Argentina toca na bola, bota na frente, e o zagueiro do Egito acerta ele, né, falta, não tem muito o que discutir. Eh, Aí vamos falar ali do lance do Salah também, que é um lance que, o Salah tá ali na disputa da bola com o Julián Álvares, se eu não me engano. O Julián Álvares toca na bola, tira a bola do Salah, o Salah passa da bola e meio que tropeça no pé do Julián Álvares, né. A bola tá atrás do Salah, ele tá meio que caindo pra frente já, porque quando o Julián Álvares tira a bola, ele meio que pressiona a bola no pé do Salah, e o Salah já vai pra frente, meio que tropeçando e andando, e aí os pés dele se encontram. Mas assim, não tem uma falta ali, porque a bola tá em disputa, os 2 estão brigando por espaço, o Salah tá andando na direção oposta da bola, né, tipo, é como se a bola estivesse aqui, e o Salah tá andando pra cá. Tipo, ele não tá andando pra bola, não tem como ser falta nele. Eh né, tipo assim, acho que todo mundo ali acha que não foi falta, mas como é a Argentina, todo mundo vai reclamar muito que não foi falta. E aí o principal lance, que é a anulação do segundo gol do Egito ali, aquele contra-ataque, aquela jogadaça do Hazard, pra mim são 2 coisas, né, a primeira é uma falta clara, né, ele puxa em cima, ele pisa embaixo, eh, é uma falta clara. Só que aí que tá, os árbitros nessa Copa estão deixando os contatos rolarem, né, a gente tá vendo muito pisão que não é falta, a gente tá vendo muito pisão duro que não é amarelo, a gente tá vendo entradas muito duras que não são vermelhas, a gente viu, vai, né, para ninguém ficar enchendo o saco, a gente viu a do Messi contra a Argélia, não foi vermelho, a gente viu a do a do cara do Irã em cima do Trossard que rasgou o meião e deixou a marca fincado, não foi vermelho. A gente viu o cara da Alemanha levantar o pé a 2 metros de altura e acertar a cara do jogador do Equador e nem falta foi. A gente viu o Rice dar um pisão na cara do jogador do México e só amarela. Então, assim, é uma Copa que eles estão deixando muito contato, né. Foi falta? Foi, mas eles estão deixando muito contato. E o árbitro não dá falta nesse lance. Então eu acho que o VAR não deveria intervir. Por quê? Porque esse é o critério que está sendo aplicado a todas as jogadas da Copa. E aí, pra mim, esse que foi delicado, que também vai entrar naquele do lance anulado do Vinícius Júnior contra a Escócia, e de outros lances que a gente já viu, como o do Tielemans na Bélgica. Né, se você vê, né, o árbitro não é que o árbitro não tá vendo o contato, ele está deixando o contato, né, porque não pode ter tanto árbitro deixando contato, né, ele deixa o contato do Tielemans, aí o VAR vem, chama e fala: "Ó, porra, teve contato", ele não viu o contato. Se ele não viu o contato, ele dá amarelo por simulação, porque o cara se jogou. Então, se tem um contato é pênalti. O do Matheus Cunha é a mesma coisa, o cara deixa rolar ali, porque o zagueiro resvala na bola, e aí o cara chama. Eh eh Esse, por exemplo, né, o do Vinícius Júnior, é uma falta clara, o Vinícius Júnior bota o pé ali na frente do cara, toca o cara na hora que ele vai, né, toca lateralmente o cara na hora que o cara vai chutar. Só que esses contatos estão sendo deixados na Copa, então assim, eu não sei se essa interferência do VAR, nesses lances, deveriam acontecer, porque é o contato que está sendo deixado, senão passa a ser assim, todo jogo é apitado de uma forma, que é deixando esse tipo de contato, menos quando é gol ou pênalti. Então você começa a marcar esse tipo de contato, porque não faz sentido, né. Você deixa o contato acontecer, sabendo que ele é falta. E aí, se for gol, você para. Sei lá, na minha cabeça isso não faz sentido. Então eu acho que é o contato que tem sido permitido, não sei se o árbitro não viu, né, a jogada ali perto da linha de fundo à esquerda, pode ser que o árbitro não tenha visto o contato, achado que o Lisandro simulou, mas é isso, eu acho que foi falta, acho que acaba pouca discussão, pouca margem, pra dizer que foi falta, se a falta tivesse sido marcada ali na hora, eh né, tipo, evita o contra-ataque, né, evita a dor de cabeça, evita a discussão. Teve a falta, teve contato, você marca. Teve uma falta do Depou no início do primeiro tempo, ali com 11 minutos, por exemplo, que foi muito mais fraca, que essa foi uma dividida e tal, e o jogador do Egito se joga e ele marca falta na cara dele. Então é difícil, né, acho que a arbitragem tem se complicado nessa Copa do Mundo por essa questão de deixar o jogo correr muito. E aí na hora que tem um lance decisivo, o contato mínimo basta para travar o jogo. Então Então é isso, né, acho que foi uma boa vitória da Argentina, acho que ela continuou como favorita, vai pegar agora a Suíça, vai jogar contra a Suíça como favorita, acho que, espero que eles entrem, né, mais em alerta do que entraram nos últimos 2 jogos,
Espera aí mais um grande jogo. Acho que a Suíça também tem tudo para fazer um jogo muito difícil contra a Argentina, um jogo mais inteligente, mais cadenciado, com mais opções de machucar né, acho que a gente está melhorando aqui no sentido de ataque. Nesse ataque teve o Hassan, teve o Salah, teve o Zico, o Rainier, um bom lateral. Conseguiu machucar a Argentina no contra-ataque, né. Pela Suíça a gente vai ter o Xhaka, a gente vai ter o Embolo. Então acho que tem mais chance de criar alguma coisa, algum perigo pra Argentina. Então a Argentina vai precisar, ser mais certeira. Não sei se ele repete essa escalação, eu por mim repetiria essa escalação, com o Paredes de titular e o Almada fora e o Rony Alves de titular. E e é isso, acho que a Argentina entra de novo como favorita, eu diria que é um 80-20 pra Argentina. E é isso. Esses foram as abobrinhas aí desse jogo, um jogaço, né. E é isso, Lionel Messi, desfrutem enquanto ele tá jogando, talvez tenha só mais 90 minutos dele na Copa do Mundo. Sei que muita gente quer a Argentina eliminada, mas é importante a gente saber que a gente tá vivendo a história e tá vendo um dos maiores, assim, da história do esporte, e que a gente não sabe quando a gente vai ver de novo. Então hoje foi um jogaço, um recital de Lionel Messi. A Argentina ainda não tinha ficado atrás no placar desde a Copa de 2018, quando perde pra França. Em 2022 eles não ficaram atrás em nenhum momento, não precisaram virar nenhum jogo. Eles saem na frente contra a Austrália, saem na frente contra a Holanda, saem na frente contra a Croácia e saem na frente contra a França. Nessa Copa do Mundo também saem na frente contra todo mundo. E dessa vez mostraram força para virar um 2-0, né. E tudo isso com um show de Lionel Messi, né. Então é isso. Essas foram as abobrinhas de Argentina 3, Egito 2.